Estamos ao vivo. Boa tarde, bom dia. Boa noite. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao nosso projeto 1203, em que toda segunda e quarta-feira, ao 12h03, eu e a Lígia fazemos lives sobre temas voltados ao desenvolvimento da nossa autoconsciência emocional. Você é sempre mais do que bem-vinda aqui, e se estiver assistindo a versão gravada... Eu sou a Lígia, psicóloga, especialista em psicoterapia de casais e família há 40 anos. E estou aqui junto com minha filha. Eu sou Ana Júlia, gente, muito prazer. Eu sou advogada, facilitadora de diálogos e comunicação não violenta, filha da Lígia, parceira e mãe do Lupito, o cachorrinho que tá aqui, ó, em transe, assim, quase dormindo. Hoje a gente trouxe o cachorro para ficar aqui dentro junto com a gente, para ver se ele não fica tão empolgado, tentando se comunicar junto com a gente durante a live. Esperamos que dê tudo certo, porque é ao vivo, né? Pois é. Vamos torcer para que não ocorra nenhum imprevisto. O tema de hoje é luto, os diferentes lutos que vivemos ao longo da vida, e aqui ao vivo já temos várias pessoas entrando, a Carol, a Paula, a Lu, o Luiz, muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui conosco, é muito gostoso, gente, ter as pessoas aqui com a gente ao vivo interagindo, mandando as dúvidas, contando as suas histórias. Hoje, no final da live, a gente vai contar uma história que me emocionou muito sobre a ressignificação do luto, né? Vou deixar aqui vocês curiosos, vou contar só no final. Então, vamos lá. A gente vai falar hoje quais são os tipos de luto que vivemos ao longo da vida, a importância desses diferentes tipos de lutos, desses diferentes lutos que a gente vai vivendo, quando que o luto se torna um impasse na nossa vida, e como a gente elabora o luto. Isso. Aqui eu estou assim, um resuminho, né? E vamos aprofundar cada item. Vamos lá. A Samanta tá aqui com a gente. A Samanta é um amorzinho de pessoa, uma saudade. Ai, gente, essa quarentena tá deixando a gente com muita saudade das pessoas. Ai, uma vontade de furar a quarentena, mas não pode, então a gente se comporta. Mas a vontade tá aqui. Ó, o Luiz avisando que conseguiu chegar na hora hoje. Que bom, Eba, é muito gostoso ter vocês aqui com a gente. Com certeza. Então, Lígia, conta pra nós. O povo acha estranho chamar Lígia, mas eu treinei, viu, gente? Porque normalmente eu chamo de Mames. Então, Lígia, conta pra gente o que, afinal, é o luto. Então, o luto, ele não é uma doença, ele é um processo. É uma experiência única, íntima e pessoal, que se desenvolve a partir dos sentimentos de perda. Então, depende, cada ser humano tem um jeito único de viver esse processo, mesmo os pequenos lutos, porque cada um sabe como são os seus apegos, como são os seus afetos, como é a sua ligação afetiva diante de todas as circunstâncias. E é algo muito íntimo, não tem como a gente dar uma fórmula, né? E dizer, olha, o luto é assim, assim, assado. Não, é algo muito íntimo, muda de pessoa para pessoa e cada pessoa processa do seu modo. Ontem na... Então não é uma doença, mas dependendo do tamanho da perda, dependendo das circunstâncias, ela dói. Ela dói no corpo, ela dói a cabeça, ela dói a barriga, ela se manifesta no corpo, que é o que a gente chama de psicossomático, mas não é uma doença. Ontem, quando a gente estava conversando, você também falou naquele texto que a gente colocou lá no nosso perfil, no feed, que o luto é a resultante de uma perda que nos fere a alma. E que quanto maior o apego ou o significado daquilo que a gente perde, maior é a dor do luto. É isso aí. É a dor da perda que nos fere a alma. E ferida, né? Tem a citação. Vamos falar sobre isso? O que é ferir a alma? Ixi, eu acho que eu não tenho, acho que tá lá no fundo. Não. Lá no final, na verdade. Então falamos depois. Então, quais são os tipos de luto, né, que vivemos na vida? Na verdade, o luto ele é vivido desde a infância. Então, existem alguns lutos
lutos que são características da infância. A perda de um animalzinho de estimação. Isso aconteceu na minha infância. Nós éramos em 5 irmãos e tínhamos uma cachorrinha que era da minha irmã mais velha, a Titiana, chamava Titiana. E todos nós éramos muito apegados com a Titiana. E ela, claro, adoeceu porque ela era da minha irmã mais velha e eu já sou quase caçula. Então, eu e meu irmão caçula éramos os menores. E tínhamos tido uma convivência com a Titiana desde o nosso nascimento. A minha irmã com certeza ganhou, já era maiorzinha. E quando a Titiana morreu, nossa, ficamos vários dias chorando. Foi uma perda. Eu não conhecia essa história da Titiana. Então, meu pai, ela adoeceu e o meu pai sacrificou a Titiana. E a gente, nossa, o tiro que ela levou é como se nós tivéssemos levado. Vocês assistiram? Não, nós ouvimos. Estávamos distante, mas ouvimos. Então, essas perdas na infância, por exemplo, um brinquedo que você gosta demais e de repente esse brinquedo estraga, a criança vivencia os sentimentos do luto. Mudanças que possam ocorrer na infância, né? Por pais que às vezes se separam e a criança é pequena, mudanças de casa, às vezes perdas de avós que também ocorrem na infância. Então, desde a infância já ocorrem algumas perdas que a gente não qualifica, mas é muito importante prestar atenção nas crianças e no sentimento que elas têm diante das perdas. Foi aqui? Foi, vou ter que abrir. Enquanto isso, eu vou falando com vocês. Então, assim, Então, vamos lá. Para a criança, o processo do luto ele é igual em qualquer outra fase da vida. Só que como a gente acha que a criança esquece rápido, mas não é. É já desde a infância que é importante o suporte emocional para o luto, para que a criança se fortaleça diante das perdas, para que a criança consiga lidar com essas pequenas perdas, que para o adulto é pequena, mas que para a criança não é. Para a criança, muitas vezes, perdeu o seu animalzinho de estimação, perdeu o seu brinquedo favorito, se distanciar do seu amiguinho que mudou de cidade, né? E todas essas perdas que acabam acontecendo para a criança, o adulto meio que lida como se não fosse importante, mas e acaba marcando a vida da gente até para como a gente vai lidar com o luto ao longo da existência. Fazer uma pausa para a Ana Júlia retornar. Estava esperando você terminar o raciocínio. Existem os lutos característicos da adolescência, né? Quais são os lutos da adolescência? O adolescente passa por uma grande transformação do corpo. E tanto para a menina como para o menino, essa adaptação com o próprio corpo acaba virando um luto, porque o adolescente tem horas que ele é um crianção. E todo mundo fala, para, você não é mais criança. E o adolescente, ele tem que trabalhar a perda da infância, a perda daquelas características de criança para começar a se comportar como mocinha, como mocinho. E toda a transformação do corpo, a transformação da voz do menino, os pelos, né, da barba, toda a transformação que acontece. E para a menina, se ela não elabora essa transformação, quando vem a primeira menarca, acaba ficando também uma situação muito difícil, porque após a primeira menarca, a menina passa a menstruar todo mês e ela ainda não é adulta. Ela é meninota, tem 12 anos, 11, depende da idade em que ocorre a primeira menarca. E isso traz uma grande transformação para a menina. Isso também é um luto. O luto da situação confortável que havia antes e desse desconforto que surgiu. Então, as escolhas, né? Um pouquinho mais adiante na adolescência, os meninos e as meninas começam a namorar. E aí tem várias opções de meninas bonitas para o garoto namorar, tem várias opções de garotos bonitos para a menina namorar, e aí você tem que escolher uma.
Você tem que escolher um, você não pode escolher ficar com todas ou com todos. E a gente pensa que não existe problema nisso. Existe sim, a gente tem que elaborar essa perda. A gente tem que elaborar o não escolhido em várias etapas da vida. Então, o não escolhido do namoro, mais para frente a profissão não escolhida, a faculdade, né? A faculdade não escolhida. Então, ao longo da transformação da nossa vida, nós vamos fazendo escolhas. E para que as nossas escolhas sejam efetivamente bem resolvidas na nossa vida, temos sim que elaborar o luto das outras possibilidades que não escolhemos. Porque senão a gente fica assim, eu tô bem assim, mas será que eu não estaria melhor se eu tivesse escolhido diferente? Será que eu não estaria melhor se eu tivesse me casado com outra pessoa diferente? E assim por diante. Ou se não tivesse casado? Ou se não tivesse casado, e assim por diante. Então, a cada escolha, é importante que a gente elabore o luto do não escolhido, para que tenha clareza, para que tenha inteireza de dedicação na escolha feita. Seja um emprego, seja uma profissão, seja uma faculdade, seja um namoro, seja o que for. Porque se a gente escolhe e não elabora o luto, a gente fica pulando de galho em galho e está sempre insatisfeito. Parece que nada preenche, nada satisfaz, nada fica bom. Então, parece que não é muito significativo, gente, mas é profundamente significativo nas nossas condições internas. E acho que é essa a importância desse bate-papo nosso hoje, é trazer para vocês, para nós, né? Até para mim, quem conheço um pouco menos, né? Essa perspectiva de que o luto não está só associado à morte, né? O luto, ele é sempre essa perda, e não importa qual seja essa perda. Às vezes é uma perda material, às vezes é uma perda relacional, até não chegou até a morte, mas perdemos o amigo que acaba mudando de cidade, a gente se afasta, ou o amigo que tem um filho e a gente ainda está na faculdade, estamos em momentos da vida diferentes e acabamos nos afastando. Sim. A entrada na faculdade também gera um luto, porque muitas pessoas ao longo da vida estudam na mesma escola, com a mesma turma, com os mesmos amigos, mas na hora de fazer a faculdade cada um vai para um canto. E aí é uma perda também, e é muito importante elaborar esse distanciamento e esse luto. Eu vou precisar sair de novo, mas antes de eu sair, o Luiz fez uma pergunta. Ele falou, poxa, então vivemos um luto constante? Sim, eu vou explicar isso. Já volto. Na verdade, Luiz, a gente parece que vai pela vida se rasgando em pedaços, né? Através das perdas e através das pequenas perdas. Então, existe sempre a possibilidade da gente elaborar isso, que é o que nós vamos falar mais para o final da live. E é importante, então, essa sua pergunta, porque mais para o final da live nós vamos retomar essa elaboração. E passamos, sim, por várias perdas. Eu estava falando, por exemplo, dos lutos da adolescência. Já acompanhei bastante adolescentes no consultório com a alma ferida, porque confidenciou com a pessoa que considerava a melhor amiga um segredo, e essa melhor amiga entregou esse segredo para outros. E a pessoa fica profundamente traída. Isso é um luto. Embora mais para a vida adulta, mais para frente, a pessoa vai olhar para esse segredo e vai falar, nossa, mas que bobagem, né? Que segredo mais bobo. Mas naquele momento, para ela era um segredo muito importante. E adolescentes têm muito essa coisa de segredos. E até para testar se a pessoa é amiga de verdade ou não, compartilha o segredo. E quando o amigo ou a amiga demonstram que não é confiável ou de algum modo entrega esse segredo, a pessoa fica profundamente magoada. E isso é um luto. É um luto muito sério, porque se não elabora direito, pode seguir pela vida sem confiar ou deixando de fazer amigos por quebra de confiança, né? Se isolando mais.
Então, a adolescência, eu acho que é um dos períodos mais sensíveis da vida humana, porque é um período que está em plena transformação, se desabrochando, e a nossa alma sagrada, ela é muito delicada. E as feridas da alma nesse período costumam marcar profundamente, porque é o ensaio, né? É aquele ensaio de sair de casa para ir para o mundo, é o ensaio de se desprender da segurança, do conforto do lar, do pai, da mãe, das relações afetivas e arriscar novas relações no mundo. Então, a autoconfiança, a autoestima é muito remexido na fase da adolescência, inclusive pela transformação do corpo. As espinhas, a barba, a menarca, tanto para o menino como para a menina, é um período de efervescência, de grandes transformações, mas também de muitos lutos, que é importante a gente qualificar, a gente prestar atenção para poder dar suporte, para poder acolher, para poder auxiliar nesse processo de elaboração desse luto. Agora, falando um pouco mais do luto, pode abrir, né, Júlia? Acho que agora ninguém mais nos interrompe. Esse horário, né? Ao vivo, né, gente? Tem essas coisas. A Samantha perguntou... Você quer terminar? Eu posso passar as perguntas? Não, pode passar. Pode passar? A Samantha está aqui perguntando se vivemos o luto em todo o processo. A gente vai falar do processo do luto daqui a pouco. Isso. Pode segurar essa daí rapidinho? E aí ela ainda perguntou se se as nossas frustrações seriam um modo de luto. São. As nossas frustrações compõem boa parte dos lutos, sim. Porque a frustração, na verdade, ela é um sentimento de algo que a gente perdeu. Sim. De algo que a gente queria, sim. E aí, como a gente disse, né? Quanto maior o significado, a importância daquilo que a gente perde, maior a dor. Então, acho que a frustração é um dos nomes para o sentimento de dor. Quando a frustração é resultante de perdas, sim. Porque existem frustrações de expectativas. A gente perde aquilo que a gente nem ganhou. Então, essa frustração, ela tem uma outra conotação. Mas quando já temos o apego, já temos o vínculo, seja com o que for, perder repentinamente nos causa um sentimento de luto. Então, e o luto, além de um sentimento, ele também é um processo, né? Ele é um processo. E a gente vai explicar mais pra frente. Ele não é uma doença, mas ele é um processo resultante dessa dor. E é desse processo que nós vamos falar. Eu perdi a sua resposta para o Luiz, mas tem uma coisa que eu gostaria de dizer, eu não sei o que você falou, mas que ele perguntou se a gente vive um luto constante. Eu acho que a gente passa pelo luto frequentemente, mas que ele não é uma constância que ele está presente o tempo todo, porque o luto é um processo, então ele tem um começo, um meio, um fim, ele acaba. Tudo bem que ele pode acabar e começar um outro luto por causa de uma outra perda, mas eu imagino que há momentos na vida em que a gente não sofre perdas, ainda que seja por um dia ou por algum momento, e aí a gente não está em um luto naquele período, porque ele é um processo, tem um sentimento de luto, mas o luto também é um processo e que ele termina. E aí o sentimento que fica pode ser a tristeza, a dor, a mágoa. É isso? Isso, mas nós vamos lidar, nós vamos falar a respeito disso. A gente vai aprofundar. Nós vamos falar a respeito disso. Aí agora você vai falar dos lutos que eu carinhosamente apelidei de fase da adultescência. Então, na fase adulta, os lutos, eles são um pouco mais complexos, né? E assim, de alguma certa forma, um pouco mais devastador. Então, o ser humano, ao longo da infância e da adolescência, vai se fortalecendo emocionalmente, psicologicamente, para poder lidar, caso algum luto ocorra na vida adulta e ele tenha força interna, força psíquica, né, de passar pelo processo do luto quando perde o emprego inesperadamente. A perda do emprego inesperado para o adulto, algumas vezes é até catastrófico, como agora nós estamos vivendo a pandemia, com toda essa crise, nós vamos ter que ter muita compaixão e acolhimento com os nossos irmãos de humanidade, porque vamos passar por muitas dificuldades. A gente sabe disso, porque nenhuma reclusão, isolamento tão intenso como esse fica sem uma consequência drástica.
e já temos pessoas perdendo o emprego e já temos participado de algumas campanhas de alimentos, de auxílio até de material de limpeza, de material de higiene pessoal, porque já tem famílias passando por situações muito críticas. Então, hoje nós estamos vivendo uma fase assim que boa parte dos nossos irmãos de humanidade do mundo todo está vivendo um processo de luto, não só pelas mortes dos seus entes queridos que morreram com Covid, como pela perda do emprego e por todas essas consequências. A exclusão social também marca muito a vida do adulto, porque a criança não tem muita essa noção da exclusão social, mas pode acontecer por bullying na escola, por uma série de circunstâncias, mas é mais acentuado na adolescência e na vida adulta. O adolescente, quando ele tem a turminha que se adere a ele não sente essa exclusão social. Mas quando ele se torna adulto, que ele se forma, que ele quer entrar para o processo produtivo social e não consegue um emprego, não consegue uma aprovação, não consegue dar andamento para os seus anseios, isso também é um luto. E às vezes um luto muito sofrido. O divórcio, né? Porque o adolescente não se divorcia, mas o adolescente vive o luto do divórcio dos pais. O adulto vive o divórcio, principalmente aquele que não estava a fim de separar. Já falamos a respeito da separação, que muitas vezes a decisão de separar ocorre de um lado deixou de gostar, o outro não. Esse que queria permanecer no relacionamento, no casamento, e se viu obrigado a divorciar porque o outro não quer mais, esse vai passar pelo processo do luto e precisa fazer essa elaboração. Nesse sentido do divórcio, eu acho que também cabe fazer um parênteses para falar que todo término de relacionamento, né? Todo. Para o adolescente, os términos de namoro é um luto, e para o jovem, para o adulto, todo término de relacionamento é um luto. Porque às vezes ainda não casou, ainda não mora junto, mas termina o namoro, e aí dói, né? Dói. É uma perda. É uma perda, sim. As traições nos levam a um luto também muito sofrido, traição de um sócio, traição dentro de um relacionamento, traição de uma amizade. A infidelidade, a quebra de segredo. A quebra de segredo, a traição às vezes até familiar, um irmão que trai o outro, circunstâncias que todo ser humano está sujeito a passar, mas que a gente lida com isso como se fossem situações difíceis, mas não olha para essas situações como a necessidade de elaboração do luto. Né? E por isso vamos falar disso e trouxemos esse tema para a live, porque é dessa elaboração do luto que vai nos ajudar a manter o equilíbrio psíquico, emocional e a nossa saúde. Né? Embora o luto não seja uma doença, ele é um processo, ele precisa ser elaborado para não nos adoecer, para não gerar em nós uma doença tipo uma ansiedade exacerbada, uma depressão, né? Um luto constante. Tem pessoas que, porque sofreram uma perda, foi acumulando as perdas e está sempre A gente vai aprofundar um pouco nessa questão, né? Eu quero aproveitar agora rapidinho para falar com quem está aqui assistindo a gente ao vivo. Aqui no cantinho da tela, gente, tem um coraçãozinho. Eu não sei se está aqui ou se está aqui. Clica neles se vocês estiverem gostando da live, por favor, porque ao clicar nesse coraçãozinho, vocês dão mais destaque para a nossa live e a gente pode aparecer para pessoas que estão aí procurando o que assistir agora na hora do almoço. E também quero pedir para vocês, se estão achando esse conteúdo relevante, se esse conteúdo está trazendo transformações, informação relevante para você, tem um aviãozinho, uma setinha também por aqui. Quero pedir para vocês, por favor, compartilhem essa live com quem está nos assistindo, com amigos, com familiares, com pessoas que vocês gostam e que são importantes, ou que vocês sabem que estão passando por algum desses tipos de luto, ou que os filhos estão passando por algum desses tipos de luto, porque vocês ajudam muito a gente.
E se você está assistindo aí a versão gravada da live, você também pode clicar nesse aviãozinho e compartilhar a live nos seus stories ou encaminhar para pessoas também por direct, para que elas possam conhecer e aí falar o que você achou legal da live, o que você gostou e comentar aqui pra gente, contar o que vocês estão achando, que é muito importante a opinião de vocês, as dúvidas, se alguém que está aí assistindo a gente tiver dúvida, ou mesmo na versão gravada, pode comentar aqui embaixo as suas dúvidas que a gente responde. Combinado? É isso aí. Existem lutos específicos para pessoas de mais idade, que já passou pela vida adulta, né? Um deles, que eu costumo dizer que é muito importante, né, na finalização da nossa vida produtiva, é a aposentadoria. Houve um período na minha vida, quando eu trabalhei no Banco do Brasil, que a empresa teve que trabalhar as pessoas que já tinham tempo para aposentar e não se aposentavam, tinham dificuldades de assumir a aposentadoria. E aposentar, gente, também é um luto, para algumas pessoas é algo muito difícil, porque passaram 30, 35, 40 anos trabalhando dentro de uma empresa, se relacionando com os colegas, e de repente levantar de manhã e não ir trabalhar mais causa um impacto muito grande na vida da pessoa. E é importante também olhar para esse luto como processo a ser resolvido. E quando a gente chega numa idade mais avançada, a gente também começa a perder as pessoas, né? Eu tinha um amigo da minha família que foi ficando muito idoso, e quando ele completou 92 anos, eu fui dar os parabéns para ele. Ele falou: Lígia, agora eu já estou numa idade difícil, porque é que nem caixa de banana, né? Agora todos começam a cair, eu só espero não ser o último. Então ele já estava com essa consciência dessa próxima transformação, né? Nossa, e olha que dor difícil, né? Difícil. Você perdeu os irmãos, os primos, os pais, e aí perde, aí vai indo, e dependendo da idade, realmente chega a perder até os filhos, né? Até os filhos acabam falecendo. Sim. E você se vê ficando sozinho, né? Sem essas pessoas queridas. E é um aspecto mais importante da medida que a idade vai avançando, os lutos que vão surgindo, é a hora que você começa a perceber a perda das suas habilidades físicas. Você corria, não consegue correr mais, você andava mais depressa, tem que andar mais devagar, você fazia muitas coisas, depois aí você começa a não dar conta mais de fazer tantas coisas. E esse luto, ele precisa ser olhado também, não só pela pessoa que já está avançando na idade, como pelos seus pares, seus filhos, porque filho perde a paciência com o pai, com a mãe que está desajeitado, porque realmente as pessoas vão perdendo as suas habilidades físicas, mas ainda está vivo, ainda está cheio de vida, ainda está cheio de outras condições. Mas é um luto e precisa ser elaborado por todas as partes, na tomada de consciência. Então, como o nosso projeto é autoconsciência emocional, falar do luto, gente, é algo fundamental, porque essa autoconsciência é importante nos acompanhar realmente a vida toda. A gente costuma reclamar do filho mais velho que está judiando do bebê recém-nascido, porque está nervoso, porque está irritado, porque resolveu chupar chupeta de novo, resolveu pôr fralda outra vez. Geralmente a criança está de luto, porque perdeu o colo, porque era filho único, agora tem irmãozinho ou irmãzinha. É uma perda também, e que também precisa ser preparado e elaborado para que as coisas se harmonizem novamente. Então, tudo que nos impacta emocionalmente, alterando a rotina da nossa realidade existencial, nos leva ao processo do luto, porque nós temos que nos readaptar. E nessa readaptação existencial é muito importante a elaboração das fases do luto. Vamos saber por quê? Quer falar de mais alguma coisa? Eu acho que tem. Você quer falar dos lutos comuns, das fases? Não, gente, isso é importante. A gente prepara a live, mas aí na hora a gente começa a bater papo, vem pergunta, a gente se atrapalha um pouco. Mas deixa só, antes de você falar isso, a gente tem mais uma pergunta aqui do Luiz,
Gente, bastante gente aqui com a gente, que alegria. Que Muito coisa obrigada. Ó, o Luiz está aqui perguntando se a gente, que tem, falando, afirmando, né, na verdade, que a gente precisa cuidar com o luto antecipado, que por ser ansioso a gente sofre muito com isso. Tem Sim, luto antecipado? Tem. E a gente sofre antes, durante e depois. A gente podia se preparar e só sofrer depois, né? Porque sofrer um luto antecipado é a preocupação, é se preocupar com algo que ainda não aconteceu. Mas eu acho muito importante essa tua fala, Luiz, porque o trabalho da Ana Cláudia Quintana Arantes, ela fala muito isso, que quando a gente recebe um diagnóstico, a gente ainda não morreu, a gente ainda está vivo. E a vida, ela só termina quando ela termina. Quando acaba. Quando ela acaba, né? Eu gosto muito dos vídeos da Ana Cláudia Arantes e eu li o livro dela, que eu acho que é um dos livros mais transformador. Tá cheio de anotação. Tá cheio de anotação. A morte é um dia que vale a pena viver. Eu acho que esse livro me enriqueceu, me trouxe muita luz. Tenho uma gratidão imensa pela Ana Cláudia por ter escrito esse livro, porque ela fala de tudo, ela aborda todos os aspectos importantes da relação da gente com a vida. E ela fala assim que ninguém tem a vida, nós temos o tempo. Quando nós nascemos e quando nós morremos, esse intervalo entre o nascimento e a morte é o tempo. Vida é o que fazemos com esse tempo. Tem pessoas que aproveitam esse tempo ricamente. Tem pessoas que desperdiçam esse tempo, né? Mas esse tempo, ele só termina com a morte. Então, o último dia da vida, ela fala que é uma epopeia. Imagina você estudar para um concerto, preparar o seu violino, o seu violão, o seu piano, você se preparar para esse concerto. Esse último dia da morte, esse último dia da vida, é a apresentação desse concerto, é o seu legado final, é a sua conclusão da sua missão, é a conclusão de tudo que você fez na vida. Ela coloca isso de um modo tão engrandecedor que é bastante interessante para a gente rever por que a gente fica num choreiro um mês antes. Às vezes você recebe um diagnóstico de uma doença que a gente sabe que não vai ter cura, mas a gente ainda vai viver mais 4, 5 anos, vai viver mais 2 anos, que seja mais um mês, como ela diz, que seja um dia, ainda é vida, né? E ela trabalha com os paliativos. E a importância desses paliativos, porque quando o médico vira e fala para o paciente, eu não tenho mais nada para fazer por você, na sua situação de doença, ela fala que o médico, quando faz isso, abandona a pessoa. E a importância de você não abandonar a pessoa. Os cuidados paliativos é justamente isso, é você acompanhar essa pessoa até o seu último instante. E ela se sentir amparada, assistida, os familiares e todas as pessoas relacionadas a esse processo. Então, gente, é uma situação que eu recomendo, não só pela questão da doença, da morte, da finitude da vida, mas porque enriquece a vida, valoriza a vida. E esse é o aspecto mais importante de todas as falas dela. E a situação que você recomenda é um livro, é o livro. É o livro. A morte é um dia que vale a pena viver. E também os vídeos dela, né? Assisto vários vídeos dela no YouTube que, nossa, me alimenta a alma, acho fantástico. E por uma razão, né? A nossa cultura nega a morte, nega as perdas. A gente vive de forma onipotente, como se nunca fôssemos perder nada, como se nunca... A gente é preparado para o sucesso, para as coisas darem certo. E para tudo correr super bem. Só que pode não acontecer, a vida é cheia dos imprevistos. De repente eu não faço sucesso, de repente dá tudo errado e eu tenho que começar tudo de novo. Então, essas colocações dela de valorização da experiência e não do sucesso,
de valorização do caminho, é muito importante, porque é isso que faz a gente olhar para a vida de modo muito ok, né? Então, existem outros lutos que são decorrentes de desastres naturais. Esses são os lutos que todo ser humano está sujeito, fase da criança, vida. idoso, adulto, adolescente, porque quando vem uma enchente e leva uma casa, independe de quem mora na casa, se é idoso, se é adolescente, se é adulto, se é criança, causa luto em todos. As calamidades, né, de um modo geral, os desmoronamentos, sequestro, furto, roubo, assédio. Desde a infância a gente está sujeito a sequestro, furto, roubo, assédio moral, assédio sexual. Dói, dói muito e dói igual para todo mundo. E dói igual tem para como doer todo menos, mundo. né? Exato. E morte, né? Então, a Gláucia Rezende Tavares, no livro da Karina Okajima, ela fala que trauma, alguém explicou para ela numa aula que ela achou fantástico, que trauma vem do grego e que significa ferida, fé-ida. Ela diz que é perder a fé, a esperança diante da dor. Então, o primeiro impacto do luto é exatamente esse. A gente fica num estado bastante abalado, e é essa sensação mesmo de perder a fé e de perder a esperança diante da dor. Eu tive uma amiga que vivenciou uma experiência de câncer durante 8 anos. As pessoas costumam dizer que lutou contra o câncer, né, que perdeu a batalha no momento final. A própria Ana Cláudia Quintana Arantes fala que não existe essa luta, existe essa experiência, existe essa vivência, né? E que ninguém é perdedor. Quando finaliza a vida, ela finaliza, porque vai finalizar para todo mundo. Então, essa minha amiga, quando ela recebeu o diagnóstico, ela ainda não estava mal, ela estava ainda muito firme, ela só havia recebido o diagnóstico. Ela perdeu completamente a fé e ficou extremamente desesperançada. E foi um momento muito interessante da nossa amizade, porque eu lutei muito junto com ela para ela recuperar a fé, né? Não estava muito preocupada com a questão saúde, eu estava mais querendo a qualidade humana das vivências dela, porque a gente com fé e com esperança, a gente acorda todo dia com uma energia nova, com uma nova vontade de fazer coisas, e isso é muito importante. Independentemente do nosso estado físico efetivo. Né? Exato. Então, por isso a gente fala da importância de olhar para esses lutos, né? E não desqualificar. E falar, essa sua dor é uma bobagem, brinquedo quebra mesmo, a mamãe já vai te dar outro. Não desqualifique a dor da sua criança, não desqualifique os momentos difíceis de transformação dos adolescentes com os quais vocês convivem, porque são momentos de dores muito profundas e que vão marcar para a vida toda. É isso, a gente estava então aqui falando, para quem chegou agora, sobre uma série de lutos que acontecem ao longo de diferentes fases da vida. Falamos de lutos que são mais característicos da infância, da adolescência, que eu apelidei carinhosamente de adolescência, dos mais velhos, né, idosos, melhor idade, enfim. E falamos agora, finalmente, dos lutos que são comuns a todas as fases da vida. E o mais importante é que, assim, esses exemplos que a gente deu são exemplos, a gente não está falando que só existem esses. Não esgota, porque a experiência do luto é única, é uma experiência de cada um. É com aquilo que a pessoa se apega, só que precisamos qualificar. E aí, o que são essas perdas, né? Então, o luto é a dor que vem da perda, daquilo que é significativo pra gente. E vai se relacionar com tudo aquilo que nos impacta emocionalmente, alterando a rotina da nossa realidade existencial. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos, mas às vezes você está passando por uma situação, aconteceu uma situação na vida de alguém que você conhece que não se encaixa aqui. Mas se tem um impacto na rotina da realidade existencial dessa pessoa ou da sua, é uma perda, é um processo de luto. E é importante olhar e acolher essa dor, porque a gente vai falar agora, né, Lígia,
da importância desses diferentes lutos para nos fortalecer no processo. Sim. E mais para frente da importância de fazer esse luto e finalizar. Sim. Então, os lutos, como eles são decorrentes das perdas, pequenas ou grandes, ao longo da vida ele nos prepara para enfrentarmos os lutos decorrentes das grandes perdas. Os pequenos lutos, né? As pequenas perdas. As pequenas perdas, desde a infância, bem elaboradas, bem trabalhadas, né? Durante a adolescência, a juventude, vai nos preparando e nos fortalecendo psiquicamente através do desapego, através da elaboração do luto mesmo, que nós vamos falar das fases, né, de como se elabora, é que vai nos dar a força emocional de seguir em frente, de seguir adiante. E nos prepara para perdas maiores, porque nós, seres humanos, nós nos vinculamos uns aos outros com afetos profundos, com os nossos pais, com os nossos avós, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. E a perda desses vínculos mais significativos, aí sim, nos causa um luto impactante, maior. Dentro dessa perspectiva, então, Lígia, o luto, ele acaba sendo uma oportunidade de amadurecimento emocional. Sim, sim. E a cada luto que a gente passa, que a gente elabora, a gente vai como se fosse aumentando os tijolinhos da nossa maturidade emocional, né? Construindo ela, fortalecendo. Sim. E quando a gente elabora esse luto e vive esse processo de uma forma saudável, de modo ok, a gente assume a nossa vulnerabilidade, porque nós somos seres vulneráveis. Por que a nossa cultura não fala da morte? Por que a nossa cultura tem dificuldades em lidar com grandes desafios e olhar para os desafios e para as frustrações de um modo ok? Porque a gente esconde a vulnerabilidade, a gente cria uma couraça, a gente cria uma capa protetora falsa, porque não é verdadeira. Não existe nada que vai impedir a gente de morrer. A partir do momento que nós nascemos, nós vamos morrer. Não tem jeito de alguém prometer para um outro ser humano que nunca vai sofrer, que nunca vai ter perdas, que nunca vai sentir dor. Não existe essa promessa, não tem como ser cumprida. E somos seres frágeis. E a nossa vulnerabilidade é o que nós temos de mais humano, de mais verdadeiro, de mais bonito em nós. E de mais forte também. E de mais forte, porque é verdadeiro, né? Não, e realmente não podemos abrir mão da nossa vulnerabilidade. Outro aspecto importante do luto é que quando a gente não vive o luto e constrói essa couraça, a gente acaba reproduzindo agressão. Essa dor que a gente não vive, que a gente não elabora, ela vira agressão. Então, por exemplo, um luto de um sequestro, de um roubo, de um furto, de uma violência que a gente sofre de alguma forma, acaba virando ali, se não elaborado o luto, vira um motivo para você agredir o outro, né? Então eu sofri, por que fizeram isso comigo? Eu sou um coitadinho, o outro é um monstro, eu tenho que agredi-lo, eu tenho que devolver, eu tenho que me vingar. Então o luto, dentro da justiça restaurativa, dentro da comunicação não violenta, o luto ele exerce um papel fundamental como o momento, a oportunidade de escape, de quebra do ciclo da violência. A gente sai do ciclo da violência que se reitera, que se justifica, que se repete, quando a gente olha para a nossa dor, para aquilo que a gente perdeu, a gente se conecta com essa dor e transforma, elabora essa dor por meio do processo do luto. Então, a gente culturalmente, é engraçado, né? A gente aprende muita coisa na escola, mas a gente não aprende esses processos, essas elaborações emocionais que efetivamente vão nos fortalecer e nos preparar para qualquer situação da vida, seja uma situação profissional, uma situação familiar, uma situação pessoal. E essa é a importância que eu acho, né, como advogada, fundamental para o luto. Olhar para o luto como esse processo que a gente entra para poder sair do ciclo da violência, que a gente olha para a nossa dor, entra em contato com a nossa humanidade, nos acolhe, às vezes até nos encontramos vulneráveis porque não podemos evitar essa perda, mas tem muita coisa que a gente pode fazer a despeito de não poder evitar a perda, e é isso que nos fortalece. E humaniza, porque realmente o ciclo da violência violência gera violência. A gente tem, Lígia, mais 10, 12 minutos da live.
Então precisamos falar ainda de quando o luto se torna um impasse na vida e finalmente das etapas de como elaborar o luto. Ao longo da live nós fomos falando, né, como é que o não elaborar o luto ele se torna um impasse na vida. A gente vai acumulando dores, a gente vai caminhando de alma ferida e chega uma hora que a gente não suporta tantas feridas. É muito importante a elaboração para deixar no passado aquilo que foi ruim e não ficar arrastando, né, um caminhão de dores, um caminhão de decepções, um caminhão de perdas, porque isso vai nos tornando cada vez mais incapazes de suportar os novos embates. À medida que a gente elabora, olha para aquilo, deixa aí, desapega, a gente se fortalece para olhar para as próximas etapas da vida. Então, é muito importante. E para quebrar o ciclo da violência, como a Ana Júlia falou. Então, quais são as etapas, né? Você não vai falar da questão do apego, da pessoa que se torna... A pessoa que não elabora direito o luto, ela vai se tornando apegada, né? Acumuladora. É muito importante, já ouvi falar de várias situações de pessoas acumuladoras. Acumulam objetos, acumulam lembranças, acumulam N coisas pela vida, porque não quer trabalhar a perda, porque não quer trabalhar o desapego, porque não quer elaborar o luto. Só que isso é uma ilusão, né? Porque vem uma hora, a vida te toma tudo, e aí você não se preparou para isso, como faz, né? Então, a pessoa acumuladora é a característica mais marcante de quem não lida com o luto. Porque ela vai acumulando na ilusão de que ela não está perdendo nada. Quando, na verdade, a gente não só carrega a gente mesmo, né? Então, não tem jeito. As fases do luto... Finalmente, né, gente? A gente vai começar a explicar agora para quem está assistindo como elaborar esse luto. Como a gente já está aqui no finalzinho da live, a gente tem mais uns 10 minutos, talvez não dê tempo de responder as perguntas que vocês nos mandarem ao vivo. Às vezes também eu não consigo, esse chat que vocês mandam aqui pra gente ao vivo, ele não aparece depois, quando grava a live, quando ela fica gravada, não aparece. Então, se vocês mandarem alguma pergunta agora e a gente não conseguir ver, eu vou pedir para, por favor, repetir nos comentários desse vídeo quando ele for pro nosso IGTV. Combinado? Isso. Ou mandar pra gente pelo direct, porque aí a gente garante que a gente vai responder a dúvida de vocês. Isso. Combinado? Se você estiver assistindo a versão gravada da live, é a mesma coisa. Você pode deixar os comentários aqui, sua dúvida nos comentários aqui embaixo, ou até mandar pra gente pelo direct, se você se sentir melhor assim. O tempo acabou ficando curto, né? Mas vamos dar um jeito de falar tudo. As fases do luto, quem trouxe foi a Elizabeth Kübler-Ross. Ela, há mais de 40 anos, foi a pioneira a falar sobre a morte e o morrer, a importância, né, de se lidar com a morte e com o morrer. E foi a pessoa, assim, ela médica, e que trouxe para dentro da medicina a possibilidade de lidar humanamente com esse processo, ao invés de deixar o médico impotente diante das situações e poder acolher. E aí ela fala que diante da perda principal, a primeira sensação é descrença. A gente não acredita que aquilo aconteceu. Por exemplo, alguém me assalta na rua, eu fico impactada. E aí eu demoro para perceber, para assimilar que eu fui assaltada. Ou então que eu perdi algo que era importante para mim, como já aconteceu comigo, perdi meu celular e não recuperei. Me senti péssima com a perda do celular. E qualquer outra perda que é importante, que no primeiro momento a gente não acredita que aquilo está acontecendo, até uma violência. Quando alguém nos agride fisicamente, quando alguém nos assedia, a gente fala, não é possível que isso está acontecendo. Está tentando minimizar, né? Não, mas não foi bem isso. A gente fica meio impactada. E no meio desse processo vem a raiva, vem a culpa, vem uma avalanche de emoções. E não vem em ordem, gente. É uma verdadeira montanha-russa. A gente entra num burburinho de sentimentos, de emoções, e depois a gente tenta negociar, negociar com Deus. Ó, Deus, eu vou ser boazinha, vou rezar, vou pedir a Deus que transforme isso. A Ana Cláudia fala isso no livro dela, dessa negociação, que Deus é esse, né, que não impede as coisas ruins de acontecer na nossa vida.
Então, e por fim, a etapa final, quando é que o processo do luto se encerra? Quando a gente aceita e internaliza o processo, quando a gente aceita o que aconteceu e internaliza. Quando a gente quebra o ciclo da violência, esse luto termina quando a gente aceita a nossa humanidade, a nossa fragilidade e reumaniza a pessoa que causou a violência. A gente passa a ver a pessoa como ser humano e não como um monstro, como algo difícil de ser lidado. E aí você começa um novo processo mais positivo, né? E aí, qual a importância, né, da gente, ao longo das fases do luto, essa dor de culpa, de raiva, esse transtorno que nos causa esse impacto, é muito importante ser esvaziado. Então, um dos aspectos que eu considero mais importante do luto é a lamentação. E que nós, humanos, não temos paciência uns com os outros em relação à lamentação. A lamentação é o que vai auxiliar, desde a infância, a gente conseguir se fortalecer. Então a criança chora, meu bichinho morreu, o meu brinquedo quebrou. Essa lamentação, gente, ela é fundamental para poder esvaziar a dor, né? Como nós somos um pouco intolerantes com isso, as pessoas conforme vão ficando mais adultas, elas vão silenciando, elas param de lamentar. Elas sofrem o impacto da perda, da situação, e elas silenciam a lamentação. E a lamentação é algo muito importante para o nosso processo de recuperação, de aceitação e de reintegração com a vida, consigo mesmo, com as circunstâncias. Porque senão fica um trauma, né? Se eu fui assaltada, eu passo a não sair da rua de medo de ser assaltada. Se eu bati o carro, eu fico com medo de bater o carro e não dirijo mais. Então, quando eu não posso lamentar, quando eu não posso esvaziar o mal-estar, quando eu não tenho espaço para viver esse processo, eu crio essas circunstâncias. Então, não saio mais a pé porque posso ser assaltada, então eu não dirijo mais porque eu posso bater o carro, eu vou somando medos e vou me travando diante da vida. E o aspecto mais importante é que cada um vai fazer isso à sua maneira. Então, temos que ter a compaixão. A Ana Cláudia fala muito da compaixão, porque através da compaixão a gente acolhe o outro e a gente se torna útil para o outro, para que ele possa trabalhar esse luto, para que ele possa se recuperar desse luto e não ficar com medo, com os medos ou com as travas das consequências desse impacto, né? E aí, como cada um resolve a sua maneira, e é uma jornada, uma descoberta e uma redescoberta de como seguir na vida, cada pessoa faz do seu jeito. Alguns compõem poesias, alguns compõem músicas, outros pintam telas magníficas, descobrem até um novo hobby, uma outra vocação. E temos histórias, né? Dá tempo de contar história? Dá tempo. A arte é realmente um caminho espetacular para ressignificar a dor. Sim. Mas tem muitos outros caminhos, né? Às vezes a gente ressignifica a dor, por exemplo, com o trabalho. Em maio do ano passado, meu pai faleceu e foi um processo muito difícil, foi uma situação muito inesperada, né? E uma das formas que eu encontrei de ressignificar essa dor foi começar a trabalhar junto com a minha mãe. Acho que 2 meses depois da morte dele, a gente começou a desenvolver projetos juntas, começamos a dar palestras, e eu acho que cada um realmente encontra esse caminho de ressignificar a dor. Aqui no Instagram, com os nossos seguidores, eu acabei descobrindo uma história muito bonita da Aurora Mesa Posta. Dona Aurora é a avó da Paula, e ela e a mãe juntas trabalham produzindo bordados bainha aberta. É um trabalho lindo, eu recomendo muito para vocês que estão aqui assistindo esse vídeo ir lá e conhecer. Chama Aurora Mesa Posta, o Instagram delas. E elas produzem costuras, né, jogos americanos, toalhas, gente. A toalha, eu falei, minha mãe, gente, se eu compro uma toalha dessa, eu ganho uma toalha dessa, eu não uso, eu guardo. Pra não estragar, pra não sujar, pra não manchar. Porque é um trabalho. E foi um trabalho que elas começaram a desenvolver em janeiro desse ano, especialmente, né, com o agravamento das situações com a pandemia, por causa da morte do irmão da
Paula. Dia 1º de janeiro, ele com 43 anos sofreu um infarto fulminante. E ele era o xodó da mamãe. E a mãe entrou num processo muito difícil que ainda se agravou com a pandemia que veio em março, né, e deixou todo mundo preso dentro de casa, porque é isso, o luto também ele não tem tempo, ele não dura para sempre, mas pode, especialmente quando é uma perda assim muito grande, perder um filho é uma dor que eu não consigo nem imaginar, e leva um tempo. E aí imagina que no meio desse tempo ainda vem uma pandemia global, que nos prende dentro de casa, nos restringe, né, porque essa pandemia está sendo um luto para a humanidade inteira. E aí a mãe da Paula acabou ressignificando, eu esqueci o nome da mãe da Paula, me perdoa, mas ela ressignificou essa dor com esse trabalho manual dos bordados, das costuras. E vocês, por favor, vão lá ver, nem que seja para falar o tanto que é lindo, é muito bonito. A composição das estampas e o carinho, o capricho com que ela faz isso. E é assim, gente, até me arrepio, eu fico inspirada, de verdade, com essas histórias de superação, de reconstrução. E veja, como a perda, o luto não é ruim, ele pode ser uma oportunidade, né? Como a gente falou lá atrás, não só de amadurecimento, de crescimento, mas de transformação das nossas vidas. E de ressignificar. Então é muito importante ressignificar a dor, né? Com o trabalho das constelações familiares sistêmicas, eu tenho ouvido muito pessoal falar assim, agora o meu pai e minha mãe moram em mim. Então é uma forma de você ressignificar o luto da perda do pai e da mãe e tomar consciência que eles te transmitiram a vida e, embora já tenham partido, agora eles moram na gente. E eu sinto essa presença, né? Eu tenho essa consciência que minha mãe e meu pai seguem através de mim. E isso me conforta muito, a perda de ambos. E espero que conforte a Ana Júlia também pela perda do pai. Mas, independente disso, existem muitas frustrações, dores, como a Samantha falou, como vocês compartilharam, a importância de ressignificar a dor. Então, quando a gente tem compaixão com as crianças, com os adolescentes, com as pessoas que convivem conosco e conosco mesmo, né, diante das perdas, dessas dores, até o momento em que a pessoa já se sente suficientemente reconfortada para poder ressignificar a dor e seguir a vida através desse novo caminho ressignificado. É muito importante. Então, é nesses momentos que a gente vê o quanto o ser humano é fantástico, é criativo, né? É criativo em todas as artes, desde a mais simples, que é uma boa comida, né? Um bom capricho na decoração da casa, a costura. A Paula com a mãe foram resgatar a costura da avó Aurora. A dona Aurora, gente, a Aurora é a avó. É a avó. E elas estão aqui comentando, olha, a Paula agradeceu pela gente contar a história delas. Eu acho que a sua mãe, Paula, é a Sônia que está aqui comentando. Se for, então, a Sônia, mãe da Paula, é filha da dona Aurora, que já faleceu, se não me engano, foi com 90 e poucos anos, ou quase 100 anos. 100 e poucos anos, imagina, gente. E faleceu, quando ela faleceu, ela ainda estava costurando. Ó, a Sônia tá aqui dizendo que a dor dela é grande, mas que nós a ajudamos muito hoje. Oh, meu Deus! Ela agradeceu pelo carinho e sensibilidade com a história dela e que o filho dela tá com ela onde quer que ela vá. Que lindo! Obrigada pela força, obrigada a você, Sônia. De verdade, por nos inspirar com a sua história. E a dona Aurora, gente, olha só, ela tá aqui, a Paula contando que viveu 107 anos, meu Deus! E os 107 anos ela acaba costurando, né, Paula? Assim, não 107, porque ela era criança no começo, mas até os últimos dias ela costurou ainda, né? E bordados lindos, gente. Vale a pena visitar o Instagram. Gente, que história linda, de verdade. Muito lindo. E por trás de muita coisa linda do ser humano que a gente vê e a gente não sabe, tem dores que levaram esse ser humano a se superar, a se recuperar e aí ressignificar essas dores e nos presentear com músicas lindíssimas, com poesias lindíssimas, com expressões de dança maravilhosas. Com trabalhos que nós trazemos aqui para vocês. Telas lindas, com esse trabalho que eu e a Ana Júlia fazemos e que me traz uma imensa alegria. Imagina se criar uma filha, escolher um caminho diferente do meu, que foi o direito, a advocacia, e hoje estamos juntas, trabalhando juntas.
mundos, até no direito, porque essa semana eu terminei um curso de direito sistêmico. Gente, faltam 20 segundos, a gente vai ser cortado aqui pelo Instagram. A gente não conseguiu interagir com todo mundo. Luísa aqui comentou sobre esporte, a Samanta agradeceu. Isso mesmo. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Gratidão, foi uma alegria essa live. E eu peço para vocês que agora ao final participem agora à tarde da escolha do tema para a semana que vem e nos vemos na segunda-feira.